senhoras e senhores, bom dia! Todo mundo pede isso, né, pô? É com profunda satisfação que eu me dirijo aqui às senhoras e os senhores. A construção sempre foi um dos motores de desenvolvimento do Brasil e tem papel fundamental na retomada do emprego e do crescimento da nossa economia. Eu aceitei o desafio de marchar ao lado do presidente Bolsonaro por acreditar na proposta de fazermos uma transformação profunda da realidade brasileira. E entre essas nossas metas está a construção de um novo ambiente de negócios no nosso país. Empreender aqui no Brasil é um desafio. Como líderes empresariais, as senhoras e os senhores sabem melhor do que ninguém das dificuldades de operar em um ambiente de negócios burocrático, na maioria das vezes defasado, ainda preso a argumentos do século XX, com baixo dinamismo econômico. Por isso, desde a nossa campanha e ao longo de todo esse ano, eu tenho andado de norte a sul, leste a oeste no nosso país, junto com o ministro Paulo Guedes, temos nos alternado e procurado colocar para todas as plateias com ênfase que consideramos missão principal nossa retirar o peso do Estado das costas de quem investe, trabalha e produz nesse país. Por isso, nós precisamos superar as severas debilidades de gestões econômicas irresponsáveis que aconteceram no nosso país. A chamada nova matriz econômica, que balizou ali o segundo governo do presidente Lula e o da presidente Dilma, foi um círculo não virtuoso, foi um círculo vicioso, né? Caracterizado por um aumento totalmente inconsequente dos gastos públicos, recorrendo a subsídios, desonerações e financiamento do mercado em níveis insustentáveis para progredir. Então, quando se fala em 14 mil obras paradas, é o resultado de uma política irresponsável. Eu costumo comparar, não é, com a arte da guerra, a arte militar. A gente, desde que começa a estudar isso, sabe que só tem um exército no mundo capaz de atacar em larga frente. É o exército russo. E nós atacamos em larga frente, não é? Sem nos darmos conta de que os recursos que existiam naquele momento não eram recursos de crescimento sustentável e contínuo, eram recursos limitados, não é? E ainda impusemos barreiras, caso específico da exploração do pré-sal, não é? Que hoje nós estamos tentando derrubar. Não é? Como consequência, as senhoras e os senhores que trabalham nessa área fundamental, que é a construção civil, se veem às voltas com esses problemas, não é? E como foi bem mostrado aqui pelo Carlos Eduardo, que praticamente a metade dos problemas das obras paradas estão centradas em quê? Em erros de projeto de licitação. Não é? Então, erro de projeto, a gente começa já citando um exemplo claro, transposição do São Francisco. Não tinha projeto. Mas também existe outra coisa que eu costumo dizer. Na entrada da área de estágio paraquedista, onde se formam os nossos paraquedistas, existe uma frase que eu considero fundamental. Não me interessa o que você fez ou deixou de fazer, me interessa o que vai fazer a partir de agora. Então, essa é a nossa tarefa. O que nós vamos fazer a partir de agora para resolver o problema. Não adianta ficar, não é, fazendo um excelente diagnóstico e não resolvemos o problema. Temos que avançar. Não houve preocupação em modernizar o Estado e tornar mais eficiente a aplicação dos recursos públicos, sobretudo em políticas para melhorar a produtividade.
O Machado de Assis, ele dizia que quando alguém tem a vocação da riqueza, mas sem a vocação do trabalho, a resultante desses impulsos é uma só, dívida. Então, hoje, nós estamos, não é, com as nossas costas pesadas por uma dívida bruta hoje de quase 80% do nosso PIB. As senhoras e senhores podem me dizer, os Estados Unidos é mais de 100 e o Japão é 200, mas são outras realidades. Um país como o Brasil tinha que estar comprometendo em torno de 50%, 55% do seu produto interno bruto para a dívida. Então, é outro problema que nós temos que solucionar. Ao mesmo tempo, o Brasil precisa mudar para conquistar o seu lugar em um ambiente global cada vez mais complexo, instável e competitivo. Não existem mais mares tranquilos, muito menos céu de brigadeiro. A globalização ampliou o nosso acesso a bens, serviços e informação, mas também agravou a volatilidade, acirrou a competição e ampliou as vulnerabilidades. Mesmo as sociedades que se encontram num patamar mais desenvolvido encontram-se em permanente estado de alerta. Existem ameaças transnacionais. Semana passada, final da semana, nós vimos atos sendo cometidos na Grã-Bretanha, lá na Inglaterra, em Londres, sendo cometido na Holanda, né? E essa ameaça do terrorismo, a lavagem de dinheiro, o crime organizado, o narcotráfico, as catástrofes ambientais e climáticas, tudo isso aflige o mundo como um todo. O acúmulo de informação, não é? A quantidade de informação que nós recebemos diariamente faz com que necessitemos de ferramentas de inteligência para conseguir separar o joio do trigo. Tal a quantidade de dados que chega para todos nós. Vivemos a transição de um modelo político-econômico do pós-guerra. Vamos lembrar, ano que vem, 75 anos do encerramento da Segunda Guerra Mundial, que criou um novo modelo político-econômico, manteve uma ordem mundial ainda baseada nos princípios westfalianos do equilíbrio de poder entre os diferentes Estados-nações. Mas esse modelo, ele agora está em xeque. Qual é o modelo que vai surgir aí? Desconhecemos. E pode levar algum tempo até ele ser atingido. Economicamente, não temos dúvida que entramos na era da economia do conhecimento, aquilo que se convencionou chamar da economia 4.0. Isso aí nada mais é do que a associação do capital, né, com a força de trabalho, com a tecnologia e a capacidade de termos mão de obra qualificada para utilizar essa tecnologia. E esse é um problema que as senhoras e os senhores se ressentem. Precisamos de mão de obra qualificada, e aí é o papel da educação. Esse ato entre esses dois modelos nos lega um momento propenso a crises e conflitos de toda a ordem, inclusive em relação ao meio ambiente. Não podemos deixar, né, de lado a questão ambiental. Ela é um tema sensível neste século XXI. Se queremos ainda permanecer mais tempo, né, nesse planeta Terra, temos que cuidar bem dele. E o Brasil tem um papel fundamental nessa questão do meio ambiente. Nós somos atacados constantemente, mas nós somos exemplo. Nós temos uma das legislações mais avançadas do mundo, nós temos uma matriz energética que é mais de 80% de energia renovável, enquanto o resto do mundo é 25%. Ou seja, o resto do mundo queima petróleo e carvão e o Brasil é o culpado pela poluição. Então, não é dessa forma que a coisa funciona. Temos a Amazônia, e aí algo tem que ficar muito claro. A Amazônia não é do Brasil. A Amazônia é Brasil. Isso tem que ficar claro para nós aqui,
que somos do Centro-Sul e vemos a Amazônia como algo um tanto quanto distante. Mas ela é o nosso futuro e nós temos que saber preservá-la, protegê-la e explorá-la. Do ponto de vista geopolítico, o ressurgimento da China é o fator mais relevante. E a China ressurge carregando tradições milenares de ter sido um império, de ter absorvido todos os bárbaros que um dia tentaram invadi-la e, ao mesmo tempo, ser um moderno Estado-nação. O Paulo citou aqui, não é, a velocidade com que os chineses constroem. É óbvio que a liberdade de manobra que o governo chinês dispõe é totalmente diferente da liberdade de manobra que nós, governos ocidentais, possuímos. Mas a China tem ampliado e diversificado sua presença política e econômica, apresentando-se cada vez mais como uma protagonista de ponta nesta nova ordem internacional. Existe uma nova ordem sendo constituída. Daí esse choque entre Estados Unidos e China é um choque tecnológico, é um choque comercial, mas também uma disputa de poder. A ascensão da China, óbvio, abriu oportunidades a países como o nosso, tanto no sentido de dinamizar nossas exportações, quanto no que se refere ao fomento do desenvolvimento científico e tecnológico e financiamento de infraestrutura. Então, o que nós estamos falando aqui agora, de construção, precisamos de financiamento. Os chineses estão dispostos a financiar, então temos que lidar com eles. Esse protagonismo, como eu já disse, provoca uma certa tensão no cenário internacional, né? Essa tensão hoje mesmo, né? Tivemos aí, no começo da manhã, o presidente Trump, né, dizendo que aumentará as tarifas do aço e alumínio de Brasil e Argentina porque estamos desvalorizando artificialmente nossas moedas. Não é isso que está acontecendo, né? Então, isso é característica dessa tensão geopolítica que nós estamos vivendo, que gera protecionismo, né? É um movimento anticíclico em relação à globalização. Do ponto de vista econômico, esse longo período de transição vem se caracterizando pelo declínio do número de pessoas empregadas pela agricultura. Agricultura altamente mecanizada. A agricultura brasileira é 4.0. As pessoas estão saindo do campo. Indústrias migraram para outros países. Surgimento de inúmeros empregos temporários. Tecnologia dissolvendo indústrias que ficaram obsoletas. E a classe média sentindo os efeitos da estagnação salarial. E isso leva ao aumento da desigualdade. Então, nós temos que lidar com isso. Compete ao governo lutar contra esse aumento da desigualdade. Existem dois tipos de desigualdade. E qual é aquela onde o governo tem o dever de fazer o seu trabalho? É permitir que todas as pessoas tenham oportunidade igual. E o que significa oportunidade igual? É dar educação e saúde, acesso à educação e a uma saúde básica, para que cheguem na linha de partida iguais. A partir daí, a gente sabe que a natureza humana, né, tem uns que vão se destacar mais, outros vão se destacar menos, mas rompe-se o círculo vicioso da desigualdade estrutural. É tarefa do nosso governo romper isso aí. Esse quadro todo gera medo, ansiedade e raiva. Daí nós olharmos esse sem número de manifestações. É Hong Kong, é coletes amarelos na França, é os nossos vizinhos da América do Sul. É fruto dessa situação instável que o mundo está vivendo. E nessa hora, o populismo se aproveita. O populismo ele gosta de plantar uma mentira doce hoje e amanhã a gente colhe uma verdade amarga. Hoje ele oferece tudo.
E amanhã, quem vem atrás, vem só limpando o lixo, não é? E tentando resolver os problemas que ficaram pelo caminho. E aí o populismo mina a confiança na democracia liberal, que é o nosso regime por excelência, e fomenta conflitos e desordem. A situação dos nossos vizinhos, obviamente, nos deixa preocupados, e o Brasil vem fazendo todos os esforços diplomáticos, demonstrando as nossas ligações com esses países e reforçando a confiança que nós temos nas instituições deles. Repito o que já falei nesse mesmo palco aqui. O Brasil tem um projeto. O nosso projeto qual é? Sermos a mais próspera democracia liberal do Hemisfério Sul. Para isso, o nosso governo vem adotando uma ambiciosa agenda para modernizar e responder aos nossos principais desafios. O dinamismo, a abrangência e a diversidade da nossa pauta econômica não emitem sinais de declínio ou esgotamento. Ao contrário, as expectativas apontam para um desempenho maior e melhor em matéria de comércio e investimento e também de cooperação em ciência, tecnologia, defesa, educação e muitos outros setores. Em pouco mais de 300 dias de governo, os juros foram reduzidos ao menor patamar da história, 5%. A taxa de inflação é a menor desde 1998. E, principalmente, assinalo a geração de quase 850 mil postos de trabalho. É o melhor resultado dos últimos 5 anos. Senhoras e senhores, o copo está meio cheio e não meio vazio. Esperamos gerar outros 4 milhões de empregos nos próximos 3 anos. Conseguimos uma vitória extremamente importante com a aprovação da nova Previdência. Em 2020, os desafios são maiores ainda. Precisamos redobrar os esforços junto ao Congresso e à sociedade, porque a sociedade tem que entender a necessidade das reformas que têm que ser implementadas. E para enfrentar as 2 principais ameaças ao nosso crescimento, precisamos equilibrar as contas públicas e resolver o problema da baixa produtividade. O ajuste das contas públicas que vem sendo realizado pelo governo restabelece algo que é fundamental em economia, que é a confiança. Confiança da capacidade do Brasil e de todos nós. Mas também confere à demanda e aos investimentos externos papel de maior relevo para a retomada do crescimento. Precisamos reverter o aumento significativo dos gastos primários, especialmente aqueles obrigatórios que hoje consomem 94% do orçamento da União. Não há espaço de manobra para a União. O recurso público para investimento, ele acabou. Nós precisamos abrir espaço no orçamento. Na trajetória atual, se nós não fizermos nada, em 2022 o governo federal só paga pessoal, não faz mais nada. A gente deixa todo mundo em casa, fecha todos os prédios da esplanada, e só pagamos pessoal. O outro pilar do crescimento é a produtividade, que afeta extremamente a área que as senhoras e os senhores operam. E aí precisamos realizar a reforma tributária. Não dá paz para adiar a reforma tributária. Tem o projeto do Senado, tem o projeto da Câmara, tem as ideias do governo, não é? Nós tínhamos um trabalho que vinha sendo feito pelo secretário Marco Sintra, não deu certo, nós temos que retomar, nós temos que ter determinação, nós temos que ter paciência, mas nós temos que levar avante a reforma tributária. Não podemos fugir disso aí. Temos que trabalhar na reforma administrativa. E as pessoas que estão no serviço público
terão que entender que tem que mudar. Não é possível que dentro do serviço público uma pessoa entre ganhando 20 vezes o salário mínimo. Vai passar 30, 35 anos com uma diferença salarial ínfima, porque já entrou ganhando quase o teto. Nós temos que mudar isso aí. Temos que encarar de frente a questão da estabilidade. Quantos anos de estágio probatório para que aquela pessoa realmente mereça o crédito da nação, porque nós, e aí eu me incluo, nós que somos funcionários da nação, devemos responsabilidades para com o povo que paga os nossos salários. E aí estão as senhoras e senhores que com seus impostos nos sustentam. Temos que abrir a economia, privatizar as empresas públicas, concessões. E aqui entra o papel fundamental da turma lá do PPI. Como eu disse, não tem dinheiro público. Nós temos que trazer o parceiro privado, foi citado aqui pelos oradores que me antecederam. A forma como nós vamos buscar uma solução para as obras inacabadas, ela passa especificamente por uma parceria entre governo e as entidades privadas, financiamento que nós tenhamos que trazer do exterior. Soluções estão aí, temos que sentar e conversar. Portanto, o governo, viu, Paulo Scaff, vai aceitar o desafio de montar o grupo de trabalho. Vamos montar isso aí. Você me cobra, tá bem? É a minha palavra. Temos que melhorar o ambiente de negócios. Nosso ambiente de negócios, já citei aqui, é catastrófico, né? Tudo é complicado aqui no Brasil. O presidente e a equipe vêm desconstruindo uma série de entraves que haviam e que dificultavam o ambiente de negócio no Brasil. Imagina um país que a gente teve que aprovar uma lei da liberdade econômica. Parece que nós éramos a extinta União Soviética. Tivemos que aprovar uma lei da liberdade econômica. Paradoxo isso, mas tivemos que fazer. E temos que reformar o nosso sistema educacional, onde investimos muito na ponta de cima, no ensino superior, e investimos pouco na ponta de baixo, que é onde realmente se forma a pessoa, que é no ensino básico. Hoje nós temos 208 empresas estatais federais, das quais 46 de controle direto e 162 subsidiárias. Não é só no Brasil, tem no exterior também. Tem uma turma que está lá fora do Brasil. A economia do conhecimento, que eu já citei, é a chave para o salto de produtividade que colocará o Brasil novamente na rota do desenvolvimento sustentável. Resumindo, senhoras e senhores, temos um mundo em mutação, um mundo de tensões geopolíticas, um mundo de conflitos que estão ocorrendo e que gera insegurança, inquietação, ansiedade e medo. Temos o nosso país que viveu um período de irresponsabilidade fiscal e irresponsabilidade na gestão da coisa pública, e que levou à situação que nós estamos vivendo. Então, nós temos que retomar o crescimento do país agindo nas contas públicas, no equilíbrio das contas públicas e na produtividade, para que se diminua o famoso custo Brasil. Se estima que o custo Brasil hoje é 1,5 trilhão de reais. É quanto a gente paga para trabalhar e produzir aqui no nosso país. É muito dinheiro. Então, nós temos que botar recurso em rodovias, melhorando a nossa infraestrutura, aeroportos, ferrovias, não é? Recuperando um modal que ficou perdido, que é o caso do modal ferroviário. Como é que nós, que temos uma agropecuária pujante, vamos exportar ou retirar a nossa produção no lombo de caminhão?
andando 1.000, 1.500, 2.000 quilômetros. Totalmente errado isso aí. Antieconômico. Tá? Então é nossa responsabilidade recuperar essa malha, a nossa infraestrutura. É nossa responsabilidade buscar a reforma tributária. É nossa responsabilidade reformar o Estado. Para concluir, eu gostaria de assegurar que estamos comprometidos em recolocar o Brasil nos trilhos. A visão de futuro e o compromisso do empresariado com o destino do nosso país são mais necessários do que nunca para nos ajudar a alcançar este objetivo. Eu desejo sucesso nesse 13º evento da Constituição, que se debatam essas ideias. Temos representantes do governo aqui presentes, né? E é fundamental essa fusão do ente público e do ente privado, e entendermos todos que, mais do que nunca, governos em tempos modernos são indutores do crescimento. São aqueles que criam a facilidade para que o país vá avante pela pujança, pela capacidade de sua classe empresarial e de todos aqueles que trabalham de sol a sol nesse nosso país. Muito obrigado.